E aí, galera, beleza? Tudo bom com vocês aí? Pois é. Então, eu tô aqui no carro, gravando esse vídeo aqui no carro na porta da escola enquanto eu espero meu filho. E era pra ter gravado esse vídeo ontem, mas eu não tive tempo, eu tava trabalhando. E hoje também, durante a tarde, acabei agarrando no serviço. Eu tô aproveitando agora esse momento que eu tô esperando meu filho aqui na porta da escola, da hora de pegar ele pra gravar esse vídeo. É interessante que essa semana aconteceu bastante coisa, muita gente foi cancelada, muita gente está sendo cancelada. Assim, né? O pessoal tá caindo, matando em cima do MBL por causa do Kim, porque ele falou merda e ele reconheceu que ele falou uma coisa que ele não devia ter falado. Ele reconheceu, teve essa atitude de reconhecer. O Monark teve o problema dele, que ele falou no podcast e está sendo cancelado até agora. Mas o mais interessante que eu queria levantar nesse vídeo não era nem isso que eu queria falar no vídeo que eu tô gravando hoje. O vídeo que eu queria gravar, na verdade, era um vídeo falando acerca de direita, esquerda, ascensão da esquerda, formas que a esquerda está fazendo para ganhar espaço e território, alguns conceitos de política, principalmente o conceito de esquerda, de direita, o conceito dos espectros políticos que a gente tem na nossa sociedade hoje. Eu queria estar falando disso. Mas em vista de algumas coisas que aconteceram, principalmente o fato da PGR ter aberto uma investigação contra o Monark, contra o Kim, de uma forma tão acelerada, de uma forma tão prestativa, me fez pensar em algumas coisas. A gente teve aí várias acusações contra o governo, as quais a PGR deveria dar atenção, e ela não deu. Mas para ir em cima de adversários políticos ou de pessoas que criticam o governo, a PGR vai e de uma forma assim tão espetacular e tão rápida resolve ir em cima para saber se há crime, se não há crime. É óbvio que a gente não tem ali nenhum nazista. Isso aí todo mundo está em consenso. Não tem nazista ali. Teve duas pessoas que erraram, falaram uma coisa que não devia ter falado. Erraram em falar. O Monark de uma forma um pouco assim, de uma forma um pouco mais burra. Não posso falar isso. Mas foi, enfim. O Monark de uma forma foi um pouco mais além do que ele deveria ter ido. O Kim disse que a Alemanha não deveria ter criminalizado o nazismo, que com certeza foi uma coisa burra que ele falou. Mas o Monark foi mais além, defendendo a abertura de um partido nazista, que não deveria, pelo amor de Deus, isso é uma coisa impensável. Dois pontos. O que eles defendem é a necessidade de abrir as pessoas para as pessoas falarem, se identificarem como tais, para poder rechaçar essa ideia e rechaçar essa ideia de uma forma social e democraticamente. Não precisa, porque já é rechaçado no ambiente democrático e na sociedade como um todo. Qualquer ideal nazista, qualquer pessoa que expressa o mínimo de ideal nazista já é rechaçada. A ideia por si só já é rechaçada, então não precisa trazer à luz. Tem sim que ser criminalizado, porque, por exemplo, você não precisa que pessoas se identifiquem como ladrões para que elas sejam presas e rechaçadas. Elas já se apresentam mesmo sem uma organização. Então você não precisa de um partido dos ladrões. Tem, não com esse nome, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Não precisa ter um partido dos ladrões para poder identificar uma pessoa como um ladrão, para ela ser presa e para poder ser rechaçada. Isso é crime. E foi identificado como crime. O nazismo é crime porque, exatamente como a Tabata falou, ele põe em risco toda uma comunidade, toda uma etnia. O risco é esse, não só uma etnia, mas várias etnias, várias comunidades são postas em risco. Porque mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, foi uma coisa burra que eles falaram, mas aí o PGR e outros adversários políticos se aproveitam dessa falha, desse erro,
Que foi uma falha, foi um erro, não adianta falar que não foi, é uma falha, é um erro. Foi um erro que eles cometeram e querem se aproveitar, principalmente no caso do Kim, que é um dos deputados que menos gasta, que é um dos deputados que mais produz, principalmente do espectro da direita. Se você pegar dentro do espectro da direita, no Senado, no Congresso como um todo, o que mais produz, o que mais incomoda o governo e o que mais expõe, põe o dedo na cara do governo quanto aos erros, quanto às atrocidades, quanto às bizarrices que o governo comete é o Kim. Mas aí um cargo do governo que deveria também fiscalizar os erros do governo, como por exemplo a acusação de que o governo, isso foi levantado na CPI da Covid, que é um instrumento político, não adianta falar que não é um instrumento político, foi um instrumento político para tentar enfraquecer mais ainda o governo Bolsonaro, como se precisasse mais alguma coisa para enfraquecer o governo. A não ser para as pessoas que defendem que de unhas e dentes, é difícil entender quem ainda defende o governo, mas enfim, como por exemplo as propinas, a negligência aos e-mails enviados pela Pfizer, se eu não me engano, querendo vender as vacinas, mais a questão daquela propina que o pessoal começou a fazer meme falando que era o cashback da vacina, de $1 por cada vacina a mais, uma propina mais ou menos assim. Isso é propina, não adianta falar que não é, porque é. E nada, não teve nada, não teve uma anunciação de qualquer tipo de investigação da PGR, ou seja, a PGR, para vários atos do governo, que são atos que deveriam ser investigados, aberta a investigação, não faz. Mas quando é algo que pode beneficiar o governo Bolsonaro de uma forma política, ele vai correndo, como está sendo essa investigação e possível cassação do mandato do Kim. Eu desacredito, a não ser que haja muita manobra política e um xadrez 350.000 para fazer ele perder um mandato, mas não tem. Eu acredito que não há esse risco de perda de mandato. Mas enfim, aí fica assim, fica estranho ver quando o PGR resolve agir dessa forma rápida contra os adversários políticos do governo, mas quando são coisas inerentes ao governo que ele tem que identificar e tem que ir atrás, investigar e possivelmente punir, nada faz, né? Fica naquela inanição. E não só ele, também outras pessoas, outros adversários políticos e ideológicos do MBL como um todo e do Kim como um todo, estão se aproveitando disso também para tentar fazer igual hoje. Por exemplo, teve um vídeo do Cauê Moura onde o Cauê Moura ele tenta associar de todas as formas o Kim como nazista, colocar o Kim e o MBL como partido nazista. Ele não fala isso expressamente, lógico que não, porque tem medo de processo, ele não quer ser processado, porque se ele declarar abertamente, da mesma forma, assim como o Renan falou no vídeo dele, se o Cauê resolver assumir isso abertamente, ele toma o processo e ele perde o processo. Isso é fato. Mas então assim, pelos dentes, ele falou, ele associou, não tem como. Mas enfim. E não só ele, várias outras pessoas, mas tem algumas que a gente até assusta, que não estão fazendo isso e que estão vendo como que essa cultura do cancelamento está começando a passar do limite, né? Porque você pegar e falar que o monarca é nazista, isso é extrapolar demais. O cara é um libertário e falou merda. O cara é um libertário e levou a liberdade de expressão irrestrita longe demais, isso é um fato. Mas falar que ele apoia o nazismo, que ele é nazista, isso é forçado pra caramba, né, bicho? Vamos falar a verdade, isso é forçado pra caramba. E essa galera da cultura do cancelamento, que já tava querendo cancelar o cara, por causa daquele debate sobre racismo e tal, opinião racista, que também é crime, não tem nem o que falar, são opiniões boas, são opiniões... Cara, se o monarca tivesse 14 anos, esse tipo de pensamento talvez até faria sentido por ignorância, mas o cara tem 30 anos e realmente ele precisa aprender com os erros dele. Cara, crime não tem que ser opinião. Tá? Isso é um fato. Que crime não tem que ser opinião. Racismo não tem que ser opinião. Nazismo não tem que ser opinião. Isso é crime. Porque ninguém tem o direito de se achar superior a ninguém.
Ninguém tem o direito de fazer qualquer tipo de declaração que faça parecer com que aquela pessoa é superior, seja por motivo de raça, motivo de crença, por motivo de poder aquisitivo. Não, 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 não. Qualquer tipo de discriminação é crime, tem que ser tratado como crime. Qualquer tipo de discriminação onde uma pessoa ou um povo se coloca acima de uma outra etnia, um outro nicho, isso tem que ser tratado como crime, não tem que ser tratado como opinião. Mas o que essa galera do cancelamento está fazendo está sendo bizarro. E cara, já tá na hora de começar a dar um basta nisso. Eu penso comigo, não tem que... Cara, o pessoal tá indo longe demais. Eles estão extrapolando níveis do aceitável. Porque uma coisa é você rechaçar uma ideia, beleza, rechaçar uma ideia. Outra coisa é você ir numa rede social, destruir a vida de uma pessoa, falando algo que você supõe que ela falou, que você entendeu o que ela falou e associando isso ao que ela apoia incondicionalmente, quando no que aconteceu ali não é verdade. Eles antes do monarca falar que ele apoiava o partido nazista no Brasil, ele falou que é uma ideia estúpida, uma ideia escrota. Ele falou isso, tá lá, não sei se ainda tá, porque tiraram do ar. Não sei se ainda tá, mas ele falou o Kim também, por mais abjeta, escrota, estranha, anormal, esquisita, bizonha que essa ideologia fosse e tal, tinha que ser debatida, beleza. Eles deixaram claro que eles não apoiam a ideia, eles apoiam o debate da ideia. É crime, não tem como. Uma pessoa que se declara nazista e não retroage naquilo que ela pensa, ela tem que ser tratada como criminosa, porque ela acredita na extinção de pessoas, na extinção de raças, na extinção de qualquer coisa que não seja favorável a ela e que não se enquadre nos padrões, que no caso é o padrão ariano, da raça ariana. Não tem. Falou em morte, falou em assassinato, falou em genocídio, falou em qualquer tipo de coisa, extermínio, não tem diálogo. Mas extrapolar, falar que uma pessoa... Tem uma frase que é da biógrafa do Descartes, se eu não me engano. O pessoal eles atribuem essa frase ao Descartes erroneamente, mas é da biógrafa dela que diz: eu posso não concordar com uma linha do que você fala, mas eu vou defender até as últimas consequências o direito de você falar. Foi isso que eles fizeram, eles extrapolaram isso para uma coisa que já é consenso, que não tem que ser debatido. Tá, que não sei o que e tal, não, mas vamos ver, não tem. Não tem que ser debatido. Crime é crime, racismo é crime, nazismo é crime, não tem que ser debatido. Mas eles extrapolaram isso. Eles simplesmente pegaram essa frase: eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até as últimas o direito de você dizer. Eles pegaram isso e extrapolaram. Numa sociedade hoje que, se você pisa um pouquinho fora da linha, eles vão querer seu sangue e sua cabeça. O fato é isso. E então, esse é o perigo. Esse é o perigo que a gente está rondando hoje. Primeiro, aparelhamento do governo para perseguição de adversários políticos. Aconteceu isso com o Ciro. Usaram o aparelho estatal para ir atrás do Ciro, para tentar achar alguma coisa para impugnar a possível eleição dele. Fizeram a mesma coisa. Usaram o aparelho estatal para ir atrás de um possível candidato que pode ferrar com a campanha desses dois que se retroalimentam, Lula e Bolsonaro, né, para acabar com esse negócio de Lulonaro. Porque se continuar do jeito que tá, vai ser o que vai acontecer. E se for Lula e Bolsonaro no segundo turno, infelizmente o PT volta. Não queremos isso de forma alguma. Não queremos o PT de volta, não queremos o Lula de volta. Principalmente com as declarações que o Lula dá de que o PT e o Lula, eles têm essa intenção de regulamentar a imprensa, regulamentar a opinião desde sempre. Porque isso faz parte da cartilha deles, para que eles possam agir de forma incólume. Isso é um perigo, porque aí sim a gente vai começar a ter um cerceamento de opinião, que essa galera da cultura do cancelamento está começando, tá aventando. Só que eles não sabem o que é uma censura de opinião. Isso que o PT está querendo fazer, vamos regulamentar. Inclusive estava numa tese
numa tese da lei, da PL, que queria passar, era isso, ter uma espécie de tribunal da imprensa para decidir o que pode passar, o que não pode passar na imprensa. 1984, George Orwell mostra isso claramente. O que acontece quando o governo, quando o Estado tem total poder sobre falar o que pode e o que não pode ser publicado, o que é e o que não é verdade, o que é e o que não é fato. Tá? A União Soviética fez isso durante muito tempo, não deu certo. Lá na Coreia do Norte faz-se isso, não há uma imprensa livre. Nenhum lugar aonde a esquerda autoritária pisa, põe as mãos, em nenhum lugar onde a esquerda autoritária põe as mãos, há liberdade de opinião, há liberdade de imprensa. Então, se vocês acham que é isso que vocês querem, fiquem espertos, porque não é isso que vai acontecer. Então, se acontecer, se no segundo turno a gente tiver Lula e Bolsonaro, infelizmente, há uma grande possibilidade do Lula ganhar. E se o Lula ganhar, a gente vai ter um retrocesso aí muito grande. Já foi difícil tirar essa galera do poder. E a gente dá de bandeja o poder para eles de novo, por causa de um boçal que está no governo, por causa de um cara que não sabe governar e faz de tudo para proteger os filhos, inclusive manobras junto ao STF, igual foram feitas, para tirar a condenação de segunda, a prisão após a condenação de segunda instância, que o Álvaro Dias está lutando para trazer de volta um governo que não luta contra privilégios, se diz contra privilégios, mas não abre mão dos próprios privilégios. Aí fica naquela, mas é legal, mas não é moral. Existe uma grande diferença entre legalidade e moralidade. Então, assim, se vocês acham que o ideal é Bolsonaro e Lula no segundo turno, bicho, vocês precisam rever o conceito de vocês. Vocês precisam urgentemente rever o conceito de vocês, porque a gente está pisando em um terreno muito perigoso. A gente está pisando em um terreno, a gente está entregando para o povo, para essas pessoas aí, ó, não para o povo, mas para essas pessoas que fazem parte dessa dualidade, a gente está entregando a faca e o queijo na mão deles. Se Bolsonaro ganhar, é ruim, mas não tão ruim quanto se o Lula ganhar. Se o PT voltar, a gente está ferrado. Então vamos lutar para uma... Existem outras possibilidades que podem acontecer no segundo turno. Vamos atrás dessa segunda possibilidade. Na minha opinião, o melhor do cenário seria Ciro e Moro no segundo turno. Na minha opinião, o melhor do cenário seria esse. Se você duvida, faz um levantamento e vê. Coloca numa balança, porque se Bolsonaro e PT forem no segundo turno, vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Existe uma chance muito grande do PT voltar, porque o governo Bolsonaro é o maior responsável do PT estar de volta no páreo de novo, tá? Então vocês pensam nisso, beleza? Falou, agora eu vou lá buscar meu filho. Falou pra vocês, ó, curte, compartilha, se não curte, não compartilha também. Deus abençoe todo mundo aí, seja o que Deus quiser esse ano, que esse ano vai ser bravo.